Na primeira vez em que é aberto, o Composer oferece uma tela que sobrepõe-se à sua principal, onde são mostradas algumas dicas de uso do software. A cada abertura do software, uma nova dica é exibida. Contudo, o usuário pode, já numa primeira vez, procurar ler as outras dicas. Para isso, basta clicar no botão Próxima. Embora o software tenha toda a sua interface em português, as dicas ainda estão na língua inglesa. O usuário pode também definir por não abrir essa janela automaticamente. Para isso, basta clicar aqui e desabilitar a exibição de dicas. Por enquanto, deixaremos que essa exibição aconteça a cada abertura do programa. Vamos habilitar novamente e vamos fechar a tela de dica do dia para que possamos começar a entender como funciona o Composer. O Composer tem uma barra superior que se assemelha muito a de outros softwares que você conhece. Existe uma aba para que se possa trabalhar com os arquivos, existe uma para os comandos de edição, exibição, inserção de elementos, formatação, inclusão de tabela, outras ferramentas e também um item de ajuda. No menu Arquivo são várias as possibilidades: criar um novo arquivo, abrir um já existente, fechar um ou todos, salvar renomeando, configurar páginas, exportar como texto, imprimir, sair, e duas funções que não são muito comuns em alguns softwares como Word e semelhantes, que são publicar e publicar como. A função publicar tem a finalidade específica de permitir que a página que está sendo criada no Composer seja diretamente carregada em um servidor de internet. O menu Editar permite fazer várias coisas: recortar, copiar, colar, localizar e substituir palavras, verificar a ortografia. Neste momento, como ainda não colocamos nenhum elemento na tela, algumas dessas funções estão desabilitadas. O menu Exibir permite uma série de funções. É possível exibir ou ocultar a barra de ferramenta superior, formatações, modo de edição, barra de status, réguas que ajudam a orientar a colocação dos elementos na tela e o painel. Permite também que você veja o código-fonte. O código-fonte vai sendo gerado automaticamente pelo próprio software, em sendo um software de autoria. Ele libera o usuário de se preocupar em redigir esses comandos, essas linhas de programação que são essenciais para a leitura das web pages pelos navegadores de internet. Ainda no modo de exibir, você pode fazer o zoom, diminuindo ou ampliando a imagem. No menu de inserir são várias as possibilidades. Você pode inserir imagem, tabela, formulários, links, âncoras nomeadas, linhas horizontais e outras coisas. Neste caso, alguns desses elementos serão utilizados durante o nosso trabalho. No momento adequado, chamaremos a atenção para isso. No menu Formatar são várias as possibilidades. Podemos formatar fontes, e a lista delas é bem extensa. O tamanho do texto. Observe que nesse caso não é a numeração usual que encontramos no Word ou no PowerPoint do tipo 10, 12 pontos.
questão baseada em tamanho de referência, maior, menor, grande, muito grande e assim por diante. Podemos formatar o estilo do texto, negrito, itálico, sublinhado, a cor do texto. Nesse caso, o software nos oferece uma paleta que nos permite ou escolher em cores pré-definidas ou até mesmo criar novas cores baseadas, por exemplo, na combinação de vermelho, verde e azul. Ainda no menu formatar, podemos formatar os parágrafos, utilizando as pré-formatações já oferecidas pelo software. Podemos formatar listas com numeradores, com marcadores. Podemos mudar os recuos, o alinhamento, colocando à esquerda, centralizando à direita, justificado. Podemos estabelecer imagens para o plano de fundo da tela. Podemos personalizar as cores de texto, de link ativo, link não ativo ou visitado e assim por diante. Algumas funções de formatação de texto do Composer podem ser feitas de maneiras mais rápidas do que acessando o menu formatar. Por exemplo, aqui podemos diminuir o tamanho da fonte ou ampliá-lo. Podemos colocar o texto em negrito, em itálico ou sublinhado. Podemos ainda alinhar o texto à esquerda, centralizá-lo, alinhá-lo à direita ou justificá-lo. Aqui é possível recuar o texto em um determinado parágrafo. O Composer oferece uma ajuda, mas ainda que a interface do software esteja em português, essa ajuda está principalmente em inglês. Isso, evidentemente, pode ser uma dificuldade para alguns dos usuários, mas não necessariamente para todos. Bom, aqui encerramos esta primeira parte do nosso pequeno tutorial sobre como utilizar o Composer para produzir web pages.